Mas aí, Bruno Peruca me conta o seguinte de Itaguaquecetuba. Ele diz o seguinte, esse aqui é Danilo. Eu digo, e? Ele disse, Danilo se apaixonou por uma mulher, que é aquela ali. Né? Porque hoje tem que explicar bem por quem se apaixonou. Quando o negócio já tem mais ou menos meio ano caminhado, ela se separa. Diz, olha, eu estou indo embora para Pernambuco, eu não quero ficar mais aqui, e é melhor se separar. Passa um tempo, ele encontra e tal, e ela diz para ele, olha, vou te dizer a verdade. Eu terminei o nosso namoro por uma razão. Porque eu tinha um ex-companheiro, Carlos, que é aquele ali, e eu vou te falar, ele começou a dizer que vai te matar. Só que Danilo não acredita. E naquele dia, ele está lá numa pracinha de Itaguaquecetuba, ao lado de um amigo. Tá ali os dois. Ele vai no carro para ajeitar o som. Só que Carlos é avisado de que Danilo está na pracinha. Carlos sai com a maior calma do mundo. O Danilo está lá ajeitando o rádio, lá, botando uma música. Ele chega, mas atira. Pum, 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 fala nada. Vira as costas e vai embora. A namorada, bem que tinha avisado. Danilo morre e Carlos está foragido. Põe o Peruca no Cidade. A saudade é muito grande, mãe? É muito, muito. Ele está fazendo muita falta. Demais. A mãe, que prefere esconder o rosto, hoje tenta viver com a falta do filho Danilo, de 24 anos. Porque a noite é a pior parte para mim. Ele morava aqui dentro comigo. À noite parece que eu escuto o carro dele entrando de ré. Sabe? A saudade é demais. Danilo foi assassinado em plena luz do dia. Ele estava saindo, foi no dia 25, ele dormiu até umas 2 horas da tarde, que ele tinha saído, e ele acordou dizendo que ia lá em cima, que ia sair. Tua mãe, vou sair. Isso. Tchau, mãe. Não chegou a dar tchau. Pegou o carro e saiu. Mas quem matou o Danilo? Por que Danilo foi assassinado? Toda a história começa e termina aqui na cidade de Itaguaquecetuba. O que aconteceu? Danilo, 24 anos, conheceu uma bela moça aqui na rua, nesta praça. Ele não sabia, mas esta moça que ele conheceu, de 20 anos, já tinha sido casada. Casada com um homem de 31 anos, que também é morador desta região. Quem é o homem, Bruno? O homem é este, que aparece na imagem. O nome dele é Carlos. Carlos é o ex-marido desta jovem, desta mulher, na verdade 20 anos, que agora está se relacionando, está namorando Danilo. Mas Danilo não sabia disso. Danilo estava vivendo um belo relacionamento. Do nada, a namorada, 6 meses juntos, a namorada chega para Danilo e fala o seguinte: Danilo, não dá mais certo o nosso relacionamento. Mas espera aí, por que não dá mais certo? Eu quero me separar. Estou indo embora para o Nordeste, para a minha região onde eu nasci. Danilo não entendia por que a mulher que ele estava amando, que ele estava namorando há 6 meses, pediu a separação e foi embora aqui de Itaguaquecetuba. Passado alguns dias, Danilo descobre o motivo. Danilo descobriu que o homem que morava naquele sobrado, o ex-marido desta mulher, começou a fazer ameaças para ela, mas não ameaçando ela de morte. Ameaçando o seguinte: olha, você está em um novo relacionamento, não tá? Eu estou sabendo. O nome do seu namorado é Danilo, não é? É. Pois bem, avisa aí pro Danilo que eu não estou gostando dessa história dele estar tendo um relacionamento com a minha ex-esposa. Fala para ele que eu vou matá-lo se você continuar com ele. A mulher, com medo de ver o namorado sendo assassinado, ela pede a separação e vai embora aqui da cidade. Para ela, o seguinte: se eu for embora hoje, a história vai acabar por aí, porque o meu ex-marido não vai tentar matá-lo e o Danilo. Eu prefiro ir embora do que ver o Danilo sendo assassinado.
O rapaz cumpriu a ameaça que ele prometeu. O Danilo, ele morava aqui nesta casa, junto com a mãe e também os irmãos. Aqui na casa está escrito Danilo, no muro também aqui na lateral, Danilo. São algumas das homenagens que a mãe resolveu fazer para o filho que foi assassinado aqui na cidade. No portão, ó, do lado de fora, casa 44E, e aqui embaixo outra homenagem, Danilo, saudades. Pois bem, Danilo, no dia em que foi assassinado, ele saiu aqui desta casa. Era Natal, dia 25 de dezembro, ano 2016. Ele deixava o carro dele bem aqui, ó. Por volta de 3 horas da tarde, um amigo, também aqui do bairro, chegou aqui na casa e falou assim: Danilo, vamos sair, vamos dar uma volta porque é Natal. Tem uma praça, gente, um pouco para cima. E nesta praça, Danilo costumava sempre ficar ali com alguns amigos ouvindo som, porque ele era apaixonado por música, por som. Aliás, o carro dele tinha um som muito potente. E Danilo aceita o convite desse amigo. E os dois saem de carro, passam por esse portão. Antes de sair de casa, Danilo chega para a mãe, dá um beijo e fala assim: mãe, eu vou sair, mas daqui a pouco eu volto, tá bom? Porque eu quero passar o resto do dia com a senhora. O resto do dia porque é Natal. Tá bom, mãe? Tá bom. Bença toda aquela história, sai com o carro, dá ré. E Danilo, na inocência, sai dirigindo o próprio carro e faz esse caminho. Caminho que leva o homem sonhador de 24 anos para a morte. Quando a ex-mulher do Danilo foi embora, ele foi atrás para conferir. Ele viu que ela não estava mais com ele. Então por que quando ele chegou ele fez o serviço? Não entendo por quê. Danilo, ele veio com o carro, acompanhado desse amigo, aqui para essa praça. Que, aliás, não fica muito longe da casa onde ele morava com a mãe e com a família, não. Esta é a praça que ele costumava se reunir com alguns amigos para ouvir som. Só com um detalhe. O problema é que nesta praça fica o sobrado verde, de número 50. É nesse sobrado que Carlos, o ex-marido da mulher que agora era ex-namorada da vítima, mora. O Carlos, que já tinha ameaçado o Danilo de morte, estava ali em casa. Na tarde do dia 25 de dezembro, na tarde de Natal, deitado. Quando a vítima, o Danilo, chega com o carro, acompanhado do amigo. Eles vieram para aquela casa ali, ó, número 79A. Ele para com o carro bem aqui, ó. Ele para com o carro, liga o som do carro e ele começa a conversar com um amigo que mora nesta casa. Começa a bater papo: tudo bem? Como é que tá? E aí, tudo beleza? Ó, aumenta o som ali do carro, pode aumentar o volume do som. O que acontece? Danilo vem e senta no banco do passageiro do carro dele e faz este movimento para aumentar o volume do som. O que aconteceu? Quando o Danilo encosta com o carro bem aqui, a suspeita da polícia, do delegado que investiga o caso, é que uma pessoa possa ter informado o assassino que estava lá no sobrado deitado. Ó, aquele rapaz que você teve o desentendimento por conta daquela sua ex, ele está aqui na praça, ao lado da sua casa. Por que a polícia suspeita de que tenha um informante nesse crime? Segundo a esposa do assassino, o marido recebe uma ligação, ele se levanta, passa por ela e fala o seguinte: eu vou ali resolver uma situação, tá bom? E sai. Qual que é o destino dele? Aqui, ó, a casa onde a vítima estava. A polícia apurou o seguinte: que o assassino vem
com a arma do crime. Ele vem caminhando e quando ele chega na lateral aqui do carro, Danilo, nesse exato momento, está mexendo no som. Ele pega a arma, uma pistola, e dá o primeiro tiro, nesta direção. Por que o primeiro tiro foi dado assim, Bruno, pela parte lateral? Porque a polícia encontrou aqui, ó, nesse portão de madeira, a marca de um dos tiros. Ou seja, para a polícia, ele dá o primeiro tiro. Depois que ele dá esse primeiro disparo, ele faz a volta e aqui termina de executar o inimigo dele, que ele matou, porque também tem testemunhas, pessoas que viram ele matando aqui o Danilo. Exatamente. O que a defesa vai querer alegar? Que o Danilo, a vítima, veio próximo à casa do autor, do Carlos, para quê? Para tentar matá-lo. É isso que eles vão tentar. Peraí, ele me ameaçou de morte, eu vou então na casa dele, esperar ele sair, eu vou matar ele primeiro. Essa seria uma ligação da defesa. Exatamente, uma provável emboscada, e o Carlos aí foi avisado e, para não ser morto, acabou matando ele primeiramente. Te pergunto, uma pessoa que vem para se defender já viria armado? Porque não. Quando ele sai, Bruno, o que acontece? Já sai armado. Porque se ele viesse na rua e voltasse para pegar a arma de fogo, eu concordo com vocês. Ele viria à tocaia e talvez tentaria se defender, mas não. Ele já saiu armado, tanto é que ele veio, disparou. Intenção de matar. Intenção de matar. Ele dispara daquele de lá para cá, dá a volta e acaba de executar a vítima. Agora, tem um outro detalhe aqui nessa história. Com relação ao autor que sai da casa e vem para a cena do crime, a possibilidade muito grande mesmo de ele ter recebido uma ligação, de ter tido um informante de que o Danilo estava aqui. É óbvio. Por quê? Como ele deitado saberia que o Danilo aqui estava? Alguma informação ele recebeu e é isso que a gente apura. Exatamente quem ligou, quem comunicou ele que a vítima estaria aqui. Agora, tudo foi provocado por conta de uma ex-mulher do assassino, que não aceitava ela ter um outro relacionamento. Exatamente. Uma ex-mulher, ou seja, nem com ela, nem com a vítima, a namorada estava mais. Ela resolveu se separar do Danilo para proteger a vida dele. Falou para o pai, falou para todo mundo depois, até para a sogra. Falar, eu estou indo embora, eu separei para proteger a vida do Danilo, porque eu sabia que o Carlos iria matá-lo. Depois de matar, Carlos não voltou mais para casa. No local, hoje, mora uma outra família. Para a mãe, a luta agora é para colocar o assassino atrás das grades. Prisão, com certeza. Justiça. Só quer o Carlos na cadeia. Quero. Quero que é para ele não fazer mais isso com ninguém. Não quero que outras mães sintam a mesma dor que eu estou sentindo. O Danilo, ele era o único que trabalhava aqui na casa. Ele trabalhava para poder sustentar, ele pagava água, pagava luz, fazia compras aqui para casa, porque ele morava aqui com a mãe e também um irmãozinho mais novo, de 13 anos. E a responsabilidade financeira da casa era dele. Ele era um homem cheio de sonhos. Esta casa foi construída pelo pai dele. O pai dele que faleceu com câncer 1 ano após a mudança ser feita aqui para onde nós estamos. Tinha muitos sonhos. Quais? Primeiro é de ser feliz, porque ele tinha acabado de separar da ex-mulher. Estava triste por isso, ele falava para mim que ainda gostava dela, não entendia por que ela separou dele. Essa é uma recordação triste de ter em casa, né? Muito triste. O quadro que simboliza a morte do seu filho. A morte do meu filho. É difícil, né? Muito. Aqui, ó. 24 anos. 24. Ele pode ter feito 25 anos agora. Isso. Esse é o quadro que a mãe do Danilo guarda aqui, ó, na casa onde ele morava com ela. O quadro fica aqui, ó, bem nesse canto, tá? Ou seja, qualquer parte da casa é possível. É possível ver o quadro, o que significa que
É praticamente impossível para essa mãe passar um dia sem olhar essa foto, sem lembrar, se recordar o quanto o filho era importante para ela. O que eu tenho por dentro foi o que foi com Danilo. Meu filho morreu uma parte de mim também. Porque ele não era só meu filho, ele era meu amigo. E este é o homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo.